Vamos para a mensagem. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 9. As crianças, eu acho, não sei se vão subir ou não. João capítulo 9. Deixa aí já na posição direitinho. Enquanto isso, a gente já vai deixar... Pode colocar aí a apresentação que a gente trouxe também. João capítulo 9. Irmãos, nós vamos continuar com a nossa série de mensagens que vocês já estão acompanhando aí sobre os milagres, né? A série Milagres, Sinais para a Fé. Mas antes da gente continuar, é sempre bom e prudente que a gente ore. Vamos orar mais uma vez para que Deus esteja nos conduzindo durante a pregação desta mensagem. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que aconteceu até este momento. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor fale com cada um de nós. Pai, toque no nosso coração, abra os nossos olhos. E pedimos para que a luz de Jesus, Pai, possa estar nos iluminando. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Falando em luz, irmãos, vocês já pararam para pensar o que seria viver na escuridão total? Tem pessoas que nascem ou ficam cegas e elas ficam em total escuridão. Certo que tem pessoas que quando perdem a visão, elas falam que não é que elas ficam na escuridão, né? Elas ficam com totalmente branco, né? Não vem, quando elas não veem nada, fica branco, né? O cérebro delas entende como branco, não como escuro. Mas você já imaginou você nascer sem enxergar? Imagine você nunca ter visto o sol. Imagine você nunca ter visto o rosto de nenhum dos seus familiares. Imagine a situação onde você não vê a beleza de uma flor, um pássaro, nada da criação de Deus. Onde você só escutou falar de algumas coisas, teve algumas sensações, mas você nunca viu. Deve ser para nós, que somos extremamente dependentes da visão, isso é filme de terror, né? Imaginar uma situação onde você não enxerga nada. E a Bíblia, ela descreve uma situação terrível de um jovem que era cego. E cego de nascença, nasceu cego. E nós vamos tratar justamente deste milagre hoje, de um jovem que era cego de nascença. Você já escutou algumas vezes essa mensagem, mas imagine essa situação. E lá no passado, 2000 anos atrás, a situação de uma pessoa cega era muito mais complicada do que é hoje. Hoje já é complicado, porque uma pessoa que tem uma deficiência visual severa tem uma vida muito restrita, né? Além de enfrentar os preconceitos da nossa sociedade, né? É uma sociedade que é feita para as pessoas que veem. Ela vai ter restrições para poder trabalhar, se desenvolver, para ler. É muito complicado. Agora, passa isso para 2000 anos atrás. O que sobrava para uma pessoa como ela era somente
mendigar, sobreviver com o que as pessoas davam, a família em si acabava vendo aquela pessoa como um peso. Era uma situação muito triste no final para a pessoa e até mesmo para a família. E eu gostaria de tratar hoje com vocês dessa situação de um jovem que nasceu cego, mas que Jesus, ele vai fazer um grande milagre. Mas antes disso, irmãos, eu queria trazer um detalhezinho histórico que vai fazer bastante diferença na nossa explicação hoje da palavra de Deus. Algumas pregações atrás, eu falei de um tanque para vocês. Qual que era? Antes disso, eu falei na cidade de Jerusalém, antes de falar isso, houveram 2 curas. Uma cura foi de um aleijado, que aconteceu em que lugar? Num tanque chamado Betesda. Hoje nós vamos falar de uma outra cura de um cego. E vai envolver um outro tanque. Qual tanque, você lembra? Siloé. Olha só, 2 curas que vão acontecer em Jerusalém. E também nós vamos ter 2 tanques. Se você lembra bem da pregação no tanque de Betesda, Jesus falou para aquele homem que tinha problemas na locomoção, para ele entrar na água. Não, ele falou, pelo contrário, não entra de jeito nenhum nessa água, Sai de longe dessa água, porque aquela água, de uma certa forma, ela estava cercada ali de um culto pagão, E hoje nós vamos ver uma situação diferente, onde Jesus vai falar para o homem entrar no tanque de Betesda, no tanque de Siloé. E por isso eu queria trazer esse detalhezinho para vocês entenderem por que um tanque Jesus fala para não entrar e outro Jesus fala para entrar. Primeiro, é um detalhezinho histórico, mas é bom para a gente ter mais claro aquilo que a gente vai falar na Bíblia. Eu trouxe um mapa que eu peguei da internet, que mostra como que era Jerusalém na época de Jesus. E como que funcionava, tá? Não sei se dá para vocês verem, mas aqui era Jerusalém na época de Jesus, aqui em cima era o templo de Jerusalém. O tanque de Siloé ficava na parte sul da cidade, aqui embaixo. O tanque de Betesda ficava aqui em cima, na parte norte. O tanque de Siloé vai ficar dentro dos muros da cidade. E ficava distante mais ou menos uns 800 metros, 1 quilômetro do templo. Tinha uma rua-zona aqui que chegava até no templo de Jerusalém, aqui, que era essa parte zona aqui. O tanque de Betesda era bem perto do tanque do templo. Uns 100, 200 metros. Só que ele ficava fora da cidade. Fora de Jerusalém. Então, nós temos 2 tanques. Então, temos Betesda aqui e Siloé. E aí eu queria, só para a gente lembrar, eu trouxe aqui até uma comparação entre os dois, só para a gente lembrar desses 2, tá? O tanque de Betesda era um tanque que tinha muitos aleijados, coxos, pessoas com doenças, mas as pessoas estavam ali por conta de um culto que tinha muita inspiração pagã, que estava ligado à cura pelas águas, as águas que se moviam, que era um culto de influência pagã. E, inclusive, estava fora do muro de Jerusalém. E muitas pessoas que, às vezes, não eram nem permitidas de subir no templo de Jerusalém, eles iam lá para Betesda. E Jesus olhava para aquilo ali e via idolatria no que acontecia em Betesda. Ao contrário do que acontecia em Siloé. Siloé já era um tanque utilizado pelos judeus nos seus ritos dentro do judaísmo. O próprio Jesus
deveria ir normalmente lá para o tanque de Siloé. Ele provavelmente iria lá participar dos banhos rituais dos judeus. Os judeus eles tinham vários banhos, vários ritos de lavar as mãos, ou se lavar completamente dentro do tanque de Siloé. E o principal que era utilizado era o tanque de Siloé. Então, o tanque de Siloé, ele era um tanque utilizado pelos judeus, né, dentro do judaísmo. Inclusive, um judeu que fosse para o templo, antes de ir para o templo, ele iria primeiro se lavar no tanque de Siloé. Isso aí era perfeitamente normal. Por isso que a gente vai ver a diferença entre o que Jesus fala em Betesda do que ele fala em Siloé. Tá? Porque Siloé era utilizado pelos judeus. E Betesda tinha muita influência pagã. Inclusive, um ficava longe do outro, né? Um ficava numa extremidade da cidade e o outro ficava na outra extremidade da cidade. Eu só queria trazer esse detalhe histórico, porque é importante para a gente entender um pouquinho o ambiente, né, religioso ali de Jerusalém. Mas dado esse parênteses, agora nós vamos passar para o texto bíblico. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 9. Nós vamos ler os versos de 1 a 12. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Está vendo como é diferente? Ele fez e vai, agora você pode ir lá. Ele podia se lavar, ele podia tomar banho, ele podia pular dentro do tanque de Siloé, não tinha problema nenhum. Inclusive ele estava longe do tanque de Siloé. Ele falou assim: vai até o tanque de Siloé, né? Vai até lá. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Irmãos, olha só. No capítulo 9, nós vamos ver aqui esse testemunho. Olha que legal. Como que Jesus trouxe a vista para esse homem. Mas nós vamos ver uma coisa maravilhosa, porque não foi somente Jesus não somente fez a cura, ele fez muito mais por esse homem. Por esse rapaz, talvez um adolescente, talvez ele fosse muito novo ali, mas ele fez muito mais por esse homem. E para isso a gente vai ter que ver esse milagre e o que aconteceu nos dias posteriores com um pouquinho mais de detalhes. Então você tem que prestar bastante atenção. Olha para o seu irmão aí do seu lado e fala assim: irmão, presta atenção. Tem bastante detalhe aqui que você talvez nunca tenha escutado. Porque normalmente a gente, quando prega esse texto, a gente vai falar só do comecinho e do final.
Mas quando eu li de novo esse texto, preparando essa mensagem, eu acho que o mais importante e a parte mais crítica ali estava no meio, que é justamente a parte que a gente normalmente pula na pregação. E eu quero dar uma focada no meio dessa pregação, e eu gostaria que você prestasse atenção. E nós vamos começar falando, eu vou separar em 3 partes, tá? Vamos começar falando um pouquinho da cura. A cura que Jesus fez aqui desse homem. Jesus está lá em Jerusalém, a grande cidade de Jerusalém. Né? Em uma das festas, ele está ali andando em Jerusalém. E ele encontra ali com seus discípulos um cego. E aí João dá esse detalhe. O homem não é que ele é um velho, ele era cego de nascença. Esse detalhe faz toda a diferença. Então é um negócio mais complicado. Ele já nasceu cego. Não é uma pessoa que simplesmente perdeu a visão, não, mas ele já nasceu cego. E ao verem aquilo, aquela situação, Jesus ele vai fazer, Jesus não, os discípulos dele vão fazer uma pergunta, né? Quem pecou? Quem pecou? Irmãos, isso aqui é uma característica de seminarista. Eu quero contar uma coisa para vocês, irmãos. Seminarista gosta de ficar discutindo teologia, né? Ah, mas o que é isso? E fica especulando as coisas, né? Não, mas o que será que é isso? Mas por que aquilo, né? Arminianismo, né? Calvinismo, essas coisas. Típico de seminarista. E aqui a pergunta era, quem pecou? Ele ou seus pais? Isso aqui reflete uma discussão teológica que existia na época de Jesus, e é uma discussão teológica que existe na Bíblia, né? Se a gente sofre, se os filhos sofrem pelos pecados dos pais ou não. Mas Jesus, olhando para aquela discussão, ele nem deu muita atenção para isso. Ele olha assim, olha, galera, para com isso, eu não vou nem discutir com vocês. O negócio é o seguinte, não pecou nem ele, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Isso eu acho fantástico. Isso está acontecendo para que se manifestem as obras de Deus. Isso sempre me faz pensar numa coisa, irmãos. Às vezes, acontecem coisas que a gente fica perguntando, por que isso está acontecendo? Mas por que isso acontece? Né? Por quê? Porque é muito comum a gente se questionar por quê. Aí tem outros que se acham mais iluminados, falam assim, não, mas a gente não tem que falar o porquê. Isso aqui, o mais importante é o para quê. Também, não vai por aí. Quando a gente tem situações que são complicadas, como a desse rapaz, a igreja ela tem que tomar uma postura um pouco diferente. Ela tem que lidar com a situação que está acontecendo e trabalhar naquela situação. A gente tem que ter uma visão mais realista e lidar com a situação. E foi o que Jesus fez ali. Para com isso, né? De ficar discutindo quem pecou, quem não pecou. Só que Jesus é Deus, ele sabe o que está acontecendo. Não foi nem ele, nem seus pais. Né? Mas foi feito para que se manifestasse nele a obra de Deus. E aí Jesus, ele dá uma declaração maravilhosa naquela sequência. Ele fala o seguinte, para eles, eu sou a luz do mundo. Ele fala para os seus discípulos, eu sou a luz do mundo. E olha só, ele está discutindo aqui com os discípulos. Olha, discípulos, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês aí estão discutindo quem pecou, quem não pecou, estão ali discutindo teologia. Mas o que vocês têm que se entender é que eu sou a luz do mundo. Se a gente for abrir lá em João capítulo 1, verso 5, a gente vai ver que
Jesus é a luz do mundo e a luz, ela prevalece sobre as trevas. Isso que é importante, não é ficar discutindo essa questão de teologia. O importante é que eu sou a luz do mundo. É isso que é importante que vocês têm que entender, discípulos. E aí, irmãos, olha só. Jesus, e esse milagre tem essa característica que é muito legal. Jesus está falando com o cego até agora? Com quem que ele está falando? Ele está ensinando algo para quem? Para os discípulos. Ó, ele está aqui, ó, falando para os discípulos. Está explicando para os discípulos. E o cego está ali do lado, né? E ele está falando com os discípulos. Aí o que Jesus faz? Ele vai, né? A Bíblia fala que ele cospe no chão, faz um pouco de saliva, o cego não está vendo nada. Desculpa aí o trocadilho. Trocadilho infame esse, né? Esse foi, né? Ele faz, mas aconteceu exatamente isso, né? Ele está discutindo com os discípulos, ele faz a lama, e depois fala assim, e vira para o cego, unge, vai lá e passa a lama nos olhos do cego e fala para o cego se lavar no tanque de Betesda. De Betesda não, de Siloé. Eu falei tanto Betesda que eu estou confundindo. Siloé. Pergunta, o cego pediu para Jesus curar ele? O cego cria em que Jesus podia curar ele? Não. O cego não estava nem entendendo nada. Jesus estava discutindo com os discípulos. E Jesus cura o cego. O cego não estava nem aí. Talvez ele não estava nem entendendo a discussão que estava acontecendo. E Jesus ensina. Entende o que está acontecendo? E Jesus está explicando aqui e ele cura lá. E ele nem curou na hora, tá? Ele explica aqui, faz a laminha e passa e fala com o cego aqui e fala para o cego. Vai lá se lavar em Siloé. E aí eu queria chamar a atenção numa coisa para vocês, irmãos. Que a gente, às vezes, ensina errado. Você precisa de fé para ser curado? Deu bug agora na metade dos irmãos. Né? Esse homem tinha fé para ser curado? O homem no tanque de Betesda tinha fé para ser curado? A resposta é não. A cura depende da sua fé? Não. A cura depende de Deus. Qualquer cura, ela depende de quem? De Deus. E essa é uma coisa que a gente sempre ensina. Não, você tem que ter fé para ser curado. Quem falou? Quem falou que depende de você para você ser curado? Nunca dependeu. É por isso que às vezes você fala assim, eu tenho tanta fé e não sou curado. É lógico, porque não depende de você. E nunca dependeu. Depende de Deus. Esse é o problema. Aí por que o outro é curado? E o cara nem é da igreja e tal. Sei lá, foi Deus que quis. Porque depende dele. Entende a diferença? Nesse caso aqui, o rapaz estava tendo uma discussão teológica. Jesus explicando para os discípulos uma parte ali. Ele explicando que ele era Deus para os discípulos. Ele pega, faz a laminha, coloca nos olhos do rapaz e fala para o rapaz, desce. Jesus orou para Deus? Jesus deu uma rodadinha? Teve um xaramanai? Não. Milagre, esquema, Jesus. Esquema Jesus. Quando ele passou... E outra coisa, Jesus precisava passar aquele barro no rosto daquele rapaz para curar o rapaz? Não, não precisava.
Né? Não precisava. Ele não precisava fazer nada disso. Mas ele passou o barro, né, ele fez. Daqui a pouco eu conto porque eu acho que Jesus fez aquele barro. Porque ninguém sabe por que ele fez, mas daqui a pouco eu falo porque eu acho. Então ele fez aquele barro, e ele fala assim, agora você vai. Ele estava perto do templo, provavelmente, vai, desce, e vai até Siloé, e vai se lavar. Aí, então ele se afasta de Jesus, né? Ele vai para longe de Jesus. Aí ele chega em Siloé, no tanque de Siloé tem uns degraus, ele chega lá no tanque, lava o rosto, e quando ele acaba de lavar o rosto, né, abre os olhos e estou vendo. Voltou vendo. Pode ser até que ele depois aproveitou e já tomou um banho cerimonial, que era muito comum. Pode ser até que ele já tenha se lavado logo todo, porque já estava ali em Siloé mesmo, né? Já veio ali e voltou vendo. Aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre quando Jesus passou o barro nos olhos dele? Não, o milagre aconteceu lá embaixo, em Siloé. Lá embaixo no tanque. Né? Lá embaixo, foi longe de Jesus. Isso que é o meu detalhe. Foi lá embaixo. E essa parte é muito interessante, né? Como que Jesus faz isso, né? Longe dele. Quantas pessoas perceberam que aconteceu um milagre daquele tamanho? Tirando o próprio cego. Ninguém. Ninguém percebeu. Na hora que aconteceu, ninguém. Ele abriu os olhos, estou vendo, voltou para casa. Depois os pessoal, tá vendo o camarada enxergando. Mas esse camarada não era aquele que estava cego? Está andando ali. Não, né? Não, deve ser que nem o César, deve ser um irmão gêmeo dele. Não é ele, não. Não deve ser ele, não. Não, ele fala, não, sou eu mesmo, não sou eu mesmo. Né? Jesus lá, aquele Jesus aí, ele pegou lá, fez uma laminha, passou nos meus olhos, falou para eu ir até o tanque. Olha, perceba bem, ó. Jesus falou para eu ir até o tanque, eu lavei os meus olhos e eu fiquei curado. Ele atribuiu o milagre a Jesus, apesar de ter ido no tanque. Entende? Então ele não tinha problema de ir no tanque. Mesmo ele indo no tanque, ele entendeu que quem fez o milagre foi Jesus. O milagre aconteceu muito longe de Jesus. Mas ele entendeu, não, quem me curou foi Jesus, né? Jesus me curou, né? Foi ele que fez o milagre comigo, né? Mas sou eu mesmo, né? E o milagre aconteceu de uma maneira secreta. Só depois as pessoas começaram a perceber um milagre esquemão Jesus, do jeito que ele faz, no jeito em João. Muito legal assim, o jeito que acontece esse milagre. As pessoas vão percebendo depois a forma que esse milagre aconteceu. E as pessoas, eu imagino esse rapaz, ele provavelmente era novo, chegando em casa, falando com os pais dele, com a mãe e com o pai, e falando, olha, eu estou enxergando. Imagina a festa que foi. Imagine só como eles comemoraram naquele dia. Era um sábado aquilo lá. Mas imagina a festa. Os pais que passaram tantos anos ali sofrendo, chorando, pensando que tinha acontecido, por que tinha acontecido aquilo com o filho deles. Naquele dia, eles viram o grande milagre ali de Jesus. Foi um grande dia de festa, um grande dia para aquela família. Por conta daquele grande milagre. E através deste milagre que Jesus fez, mostrando todo o seu poder, a gente vê que Jesus é Deus. Esse milagre mostra como Ele é poderoso, como que Ele realmente é Deus. E aí, irmãos, eu quero chamar uma atenção, uma coisa para os irmãos. Às vezes, uma vez eu estava discutindo no sentido de conversando com o irmão, né? Aqui falando com ele. Mas eu acho que eu nunca vi um milagre.
Mas eu acho que essa questão de sentir que não viu um milagre é porque às vezes a gente quer uma coisa tipo Elias, né? Eu quero ver trovão, eu quero ver negócio descendo fogo do céu, né? Eu quero ver um negócio pirotécnico, um negócio grandão. Mas esse milagre foi maravilhoso. A família foi transformada. Quantos viram? Ninguém. A gente tem que começar a ver. E Deus teve que ensinar isso para Elias, né? Lembra que Deus teve que depois dar um... Um dia eu trago essa mensagem aqui para a gente entender que Deus teve que mostrar para Elias que... Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quando Deus estava fazendo aqueles milagres mais visíveis, era para mostrar para outras pessoas. Não é porque Deus sempre trabalha assim. Quando Deus mostrava no trovão, é porque Baal era o Deus do trovão, e ele queria mostrar que realmente ele era Deus, o verdadeiro Deus que governa o trovão, a tempestade, é o Deus de Israel. E depois teve que ensinar para Elias, Deus também fala também na brisa suave, né? Deus teve que fazer esse tratamento com Elias depois. Mas, voltando agora para a nossa mensagem, a gente tem que entender que às vezes estão acontecendo coisas maravilhosas e a gente nem está enxergando. Porque a gente está querendo ver o grandioso. Mas Jesus está falando só assim para você, ó, desce lá no tanque de Siloé. Tem um monte de gente do teu lado. Você está lavando o rosto, está abrindo os olhos, vendo as grandezas do Senhor. A galera do teu lado não está nem sequer vendo. Irmãos, vamos começar a ver as grandezas do Senhor acontecendo. Milagres acontecendo. Só porque não tem o fogo. Deus age. Só que você tem que começar a olhar direito, para você ver as grandes coisas que Deus tem feito, inclusive com os irmãos da nossa igreja. Talvez na sua vida e na vida da sua família. O pior é que às vezes quando você não enxerga isso, você pode até ver reclamando, porque você está achando que Deus não está agindo. Abre um pouquinho os olhos. Deus fez uma coisa maravilhosa com esse irmão aqui, né? Abriu os olhos, a família dele comemorou muito, né? Nem os vizinhos entenderam o que estava acontecendo. A pessoa que morava do lado não estava entendendo. E talvez a pessoa que está sentada do teu lado não está entendendo. Mas Deus está operando coisas maravilhosas. Porque às vezes Ele está operando ali no estilão Jesus. Vamos chamar de estilão Jesus, né? Nesse silêncio maravilhoso. Amém? E aí, tem a segunda parte aqui, irmãos, que é a investigação dos fariseus. A gente fala pouco, quando a gente fala desse milagre, da investigação dos fariseus, mas na história que João está falando, ela é muito importante. Por quê? Nessa parte aqui, a gente vai ver uma coisa que é a questão da perseguição e abuso religioso que estava acontecendo contra os judeus, né, que estavam crendo em Jesus. Quando a gente olha ali o capítulo 9, a partir ali do verso 13, você vai ver que o contexto aqui ele vai mostrar o seguinte para a gente. Os líderes da sinagoga, ou seja, os rabinos, o que seria equivalente aos pastores, bispos da época, né, da sinagoga, eles baixaram um decreto. É o seguinte: se você crer em Jesus, você vai ser expulso da sinagoga. Excomunhão. Excluído da igreja. Entre aspas, né? Não é da igreja, da sinagoga. Excluído da sinagoga. Quem confessar Jesus vai ser excluído da sinagoga. Isso está lá no verso 23. A gente nunca dá muita atenção a esse fato, mas as pessoas, por conta disso, estavam com muito medo.
de confessar Jesus. As pessoas ali em Jerusalém estavam com medo, porque isso aí podia dar ruim para elas. E aí, a gente não sabe exatamente o que significava ser excluído de uma sinagoga na época de Jesus. Mas quando a gente pesquisa a tradição judaica posterior, que é registrada a partir do século II e III, a gente vai entender que ser excluído da sinagoga era o seguinte: era você ser privado da associação comunitária, ou seja, você não podia mais ir lá participar da sinagoga, do culto de sábado na sinagoga. Você não poderia participar das refeições comunitárias. Você não era mais contado para fins litúrgicos. Você não poderia, dependendo da situação, você não poderia nem se aproximar das pessoas que estavam participando da sinagoga, nem 2 metros da pessoa. Tá? Você tinha que se afastar, ficar afastado 2 metros, 4 côvados, dá quase 2 metros. Né? E até mesmo, você poderia até perder a sua proteção social, né? A ajuda que a sinagoga poderia dar para você. Você era meio que tratado como se fosse um leproso, entre aspas. Ser expulso da sinagoga, irmãos, naquela época os líderes religiosos tinham muito mais força do que hoje. Então, se uma pessoa fosse expulsa da sinagoga, ela perderia todo o contato com seus amigos, com seus familiares, ela não poderia estar ali, estar junto com todas as pessoas que ela conhecia. Além de não poder ir adorar o seu Deus. E isso fez com que as pessoas tivessem muito medo de confessar Jesus, ou pelo menos confessar Jesus publicamente. Era essa situação que estavam vivendo as pessoas que estavam em Jerusalém. Os líderes da sinagoga, Jesus já era famoso, ele já estava pregando, né, e já estava tendo uma reação contra Jesus. E aí vai começar a acontecer algumas coisas. Aí chega um rapaz que foi curado por Jesus. Aí a pessoa fala assim: o que aconteceu com você? Eu fui curado por Jesus. Aí, né, eu já falei um pouquinho sobre o que significa ser expulso da sinagoga. Aí o que aconteceu? Aí você vai ter os amigos da onça. Na hora que ele chegou em casa, provavelmente passaram alguns dias, os vizinhos, na casa do rapaz, festa, possivelmente. Mas os vizinhos ficaram: vixe, vai dar ruim. Esse camarada está falando que foi curado por Jesus. Se os fariseus baixarem aqui, o que eles vão fazer? Vai expulsar todo mundo da sinagoga. Aí o que eles fizeram então? Está lá no verso 13, né? Levaram aos fariseus aquele que era antes cego. Os vizinhos dele. Os que eram amigos da família, amigo da onça, né? Os camaradas que viram aquele menino crescer. Levaram ele para os fariseus para verem aquilo lá. Porque eles ficaram... Mas eu vou fazer aqui um parênteses. Eles estavam com medo também, tá? A questão é que eles também estavam com medo, porque eles não sabiam como que lidar com a situação. E por que isso? Porque Jesus curou o rapaz no sábado. E tinha um problema enorme naquela cura de Jesus, entre aspas. E qual que era o problema naquela cura de Jesus? Não era o sábado, mas não era exatamente sábado. Porque curar no sábado não é um problema. Ajudar uma pessoa no sábado não é problema. Mas teve uma coisa que Jesus fez que foi terrível, horrível, absurda. Ele fez um pouquinho de lama. E fazer lama é considerado trabalho. Quem faz lama, né, é um milagre no sábado. Mas o problema é fazer barro. Ele cuspiu e fez barro. Fazer barro era
era um dos 39 itens que era considerado trabalho no sábado. E é proibido, segundo a tradição dos anciãos, fazer barro no sábado. Imagina aquela quantidade enorme de barro que ele fez para fazer nos olhos da pessoa, né? E para ele, era fazer barro, porque fazer barro, juntar líquido e alguma coisa sólida, fazer barro para construir algo, podia ser considerado trabalho. E se você estava quebrando a lei do sábado, você era um pecador. Então Jesus era um pecador terrível. Como assim? Ele fez barro no sábado. Eles consideraram que ele curou o menino. Mas ele fez barro. Como assim curar com barro? Não, não pode fazer barro. No sábado não. Podia fazer no domingo, mas no sábado não. Agora pergunta, vocês já viram isso escrito na Bíblia de vocês? Não. Isso está escrito só na tradição dos anciãos. Daí que o que eu acho. Jesus só fez. Quando eu li alguns livros, né? Pesquisei alguma coisa. O pessoal, ninguém sabe por que Jesus fez aquele pouquinho de barro lá. Alguns falam assim, não, provavelmente é para imitar a questão da criação de Deus, que Deus criou o homem através do barro. Eu pessoalmente acho que ele só fez o barro para encrencar com os fariseus depois. Ele só fez aquilo lá, porque ele precisava fazer aquele barro. Não precisava. Ele podia só pegar assim, o custo dele vai passar assim, acabou. Já resolvia. Mas ele tinha que fazer o barro. Era só para encrencar. Eu acho que ele só fez para encrencar depois com os fariseus. Só para dar uma briguinha com os fariseus. Porque Jesus, ele gostava de brigar com os fariseus para mostrar a incoerência dessas leis que estavam nas tradições. E olha só, e vocês imaginam, irmãos, você tem um rapaz que era cego de nascença. E os camaradas encrespam com o barro. Vocês têm noção do que é isso? É você deixar passar o boi, né, a coisa maravilhosa. Não é só o boi, né, você deixar passar a coisa maravilhosa e ficar encrespando com nada. Era uma coisa assim, totalmente sem sentido. O que estava acontecendo ali? E aí, os fariseus, né, bravos, né, vão lá fazer o seu interrogatório. João não dá para eles não dá para a gente a cronologia, mas deve ter passado 1, 2 dias. Né, eles chamaram lá o rapaz para fazer o primeiro interrogatório. Né? E aí, os fariseus chegam todos cheios da razão. Então, os fariseus perguntaram outra vez, como ele podia ver? Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. O problema da questão lá do barrinho. Mas uns outros diziam, como pode um pecador fazer sinais como estes? Né? E aí, eles foram perguntando para aquele rapaz. Aí aquele rapaz, numa hora, chega assim, eles acusando ali, encrespando com eles. Aí lá no verso 17, ele fala assim, de novo perguntaram ao cego, e eles apertando ali o menino, né? O rapaz, eu estou falando menino, mas o rapaz ali, de novo, o que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? Aí o rapaz olha para os fariseus e fala assim, é um profeta. Aí os fariseus ficaram bravos, né? E começaram a reclamar dele, né? Cada vez mais. Aí ele tem uma declaração nessa primeira parte aqui que eu acho fantástico. Que está lá no verso
no verso 25. Não, desculpa, né? Isso aqui é na segunda parte, né? E aí, eles ficaram bravos porque falou que ele era profeta. E aí, pegaram ele e... Não, quer saber de uma coisa? Nós não vamos mais falar com você. Eu quero chamar seus pais, porque você não deveria nem ser mesmo cego. Aí foram lá e chamaram os pais dele. Por isso que eu acho que ele era muito novo. Você só chama os pais para falar se a pessoa é muito nova, né? Aí chamaram os pais. Aí sabe o que os pais fizeram? Os pais deram um migué. Vocês conhecem essa expressão, né? O que é dar um migué? Deram uma enrolada. Por que eles deram uma enrolada? Porque se eles falassem a verdade, o que podia acontecer com eles? Podia ser expulso da sinagoga. Então eles estavam com medo. Então eles chegaram com medo. Chegaram com medo. Vixe, nós fomos chamados lá na sinagoga. E os fariseus, né? Os líderes lá chegaram. E aí? Esse rapaz, ele era cego ou ele não era? Como que ele foi curado? Né? E os pais estavam com medo, né? E aí, qual foi o migué que eles falaram? Olha, eu não posso responder por ele. Pergunta para ele como que ele foi curado, porque ele já tem idade para responder. Qual que era a idade? Então, ele já tinha mais de 13 anos, né? Então, dado esse texto, parece que ele era bem novo, tá? Talvez um adolescente, né? Um pouco mais novo. Assim, ele já tem idade. Pergunta para ele, né? Eu sei que ele era cego. Como que ele foi curado, eu não faço ideia. Pergunta para ele. Migué. Eles sabiam, né? Do que eles já sabiam. Deram um migué, né? Deram uma enrolada, né? Saíram pela tangente e não falaram nada. Ah, quer saber de uma coisa? Chama de novo esse rapaz. E foram lá chamar de novo o ex-cego, né? Chamaram ele outra vez. E foram de novo dar uma apertada nele, e chamaram uma segunda vez para eles, e falaram assim, ó, é o seguinte, nós sabemos que se Jesus, ele é pecador, fala aí para a gente se ele é pecador ou não. Falando para o cego. Aí o cego, ele olha na cara daqueles camaradas e fala assim, ó, olha, quero falar uma coisa para vocês. Está lá no verso 25. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Eu era cego e agora vejo. Os camaradas ficaram doidos com isso. Eles estavam querendo bater no cego nessa altura do campeonato. E começaram, como que ele abriu os olhos de vocês? Né? Aí eles brigando com ele. Aí ele falou assim, aí o rapaz, ele era cínico. Né? Ele falou assim, vocês estão querendo que eu repita tudo de novo? Eu já falei para vocês numa vez, já falei outra vez. Vocês estão querendo virar discípulo deles? Não, que isso, nós somos discípulos de Moisés. Nós lemos a Bíblia. Você que é discípulo de Jesus. Né? Olha, eu não sei de uma coisa. Ninguém nunca ouviu falar, olha o que ele fala. Ninguém nunca ouviu falar que um cego de nascença, que Deus atende a pecadores. Olha, mas Deus usou esse homem, né? E ele me curou. Então eu sei que ele é de Deus. Na hora que ele falou isso, os camaradas acabaram com a conversa. E sabe o que eles fizeram com aquele rapaz? O que eles fizeram com o rapaz? Expulsaram o rapaz da sinagoga. Essa questão do expulsar aqui, eu fico imaginando a situação dele. De uns dias antes, ele está super alegre, maravilhoso, estou curado, estou vendo, estou louvando a Deus, porque Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Chego na sinagoga, lugar onde as pessoas deveriam estar louvando junto comigo, Deus, porque eu fui curado. As pessoas encrencam comigo e me expulsam. Agora eu não posso mais andar com os meus amigos. Agora eu não posso mais ir louvar meu Deus. Agora eu não posso mais falar com ninguém. Né? Eu não posso nem participar das refeições comunitárias. Isso aqui é a parte mais triste. Eu penso assim,
João não dá muitos detalhes, porque João, nesse sentido, ele é meio lacônico, porque ele lembra que João sempre deixa um negócio para você completar a história. E essa parte aqui é a parte onde você sente aqui ele foi firme, mas também é a parte mais triste, porque ele foi expulso daqueles que deveriam o acolher. Ele foi expulso por aqueles que deveriam estar louvando a Deus juntamente com ele. Ele foi expulso, né? E eu imagino ele chegando em casa, aquele que chegou com toda alegria, agora contando para os pais. Ih, deu ruim. Fui expulso da sinagoga. Ou os pais se revoltaram, ou ficaram tristes realmente com ele. Entendem que essa situação aqui, como que deve ter doído para aquele rapaz? Eu penso que essa situação foi muito dolorosa para ele. Por que eu acho isso? Porque nós vamos aqui porque sempre tem um preço, irmãos, por seguir a Jesus. Às vezes a gente acha que seguir a Jesus, que alegria, né? Nós estamos aqui com Jesus, está tudo fácil, tudo bem, mas a gente perdeu muito da pregação que existe um preço por seguir a Jesus. Esse rapaz pagou o preço. Ele, contra as autoridades ali da sua sinagoga, ele foi firme até o fim, confessando quem era Jesus, até mesmo pagar o preço de ser expulso. E esse ser expulso quer dizer que ele seria segregado, inclusive, do seu convívio com seus familiares. Talvez o seu pai e sua mãe não o abandonassem, mas os outros não queriam nem saber mais dele. Ele ia viver mais ou menos como um segregado, um leproso no meio da família. Você entende o que é isso? A dor que isso provoca. Mas ele pagou o preço. Ele não recuou. Pergunto, se isso acontecesse com você, você recuaria ou não? Você se manteria firme? Você pagaria o preço de seguir Jesus, seja ele qual fosse? O rapaz pagou. E o preço não foi pequeno. Ele recebeu uma bênção muito grande antes, mas o preço que ele pagou na sequência foi pesado. Foi pesado. Mas aconteceu uma coisa bem interessante na sequência, que a cegueira dos que dizem ver, né? Que é a terceira parte. Jesus fica sabendo que ele foi expulso da sinagoga. Aí Jesus toma a iniciativa. Até então, quantas vezes aquele rapaz tinha visto Jesus? Quantas vezes ele tinha visto mesmo? Nenhuma. Ele já tinha tido contato. Ele já tinha escutado até um pouco da voz. Mas visto mesmo? Zero. Porque lembra que o milagre mesmo só aconteceu longe de Jesus. Foi longe, né? Jesus só tocou nele, mas o milagre foi longe. Ele não tinha visto. Mas aí, nesse momento de dor, que ele está expulso da sinagoga, e também desse momento que ele se manteve firme, porque ele foi ali, firme na fé. Firme. E essa é uma diferença, tá? Eu vejo muita gente que quer o milagre, né? Mas não quero Jesus. Mas não, ele quis o milagre e se manteve firme com Jesus. Aí Jesus chega perto dele. Isso está lá no verso 35. Jesus ouviu que ele tinha sido expulso, que tinha expulsado o homem. Tá vendo? Então, e aí Jesus vai atrás dele. E, ao encontrá-lo, então ele foi atrás dele, provavelmente na casa dele, ou no lugar onde ele estava. Não foi na casa dele porque estava num lugar público, outras pessoas estavam vendo. E aí perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? Irmãos, a expressão Filho do Homem
né, Jesus toma a iniciativa, né? Isso aqui é importante. A expressão filho do homem, ela é uma expressão, é um título messiânico. Quando ele fala assim, você crê no Filho do Homem, esse Filho do Homem é uma referência ao Filho do Homem que está lá em Daniel, capítulo 7. Tá? Então, quando ele falou assim, você crê no Filho do Homem, ele já entendeu, né, que estava falando do Messias, daquele que viria para salvar todas as pessoas, né, para salvá-lo. Aí, o que ele respondeu? Ele estava com Jesus na frente dele. Quem é, Senhor? Para que eu creia nele. Ele não sabia quem era Jesus, mas ele já cria. Isso eu acho fantástico. Aquele homem já cria em Jesus. Ele nunca tinha visto, mas ele já cria em Jesus. E nisso ele muito parece com a gente, porque nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos nele. Você não precisa ver Jesus, mas você precisa crer naquilo que ele fez. E ele continua fazendo. Ele já cria. Na realidade, ele fala no futuro, mas ele já era uma coisa que já estava no coração dele. Né? Já estava no coração dele. Aí, Jesus diz para ele, você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Né? Ele aponta para ele mesmo, né? É aquele que está falando com você. Aí, sabe o que acontece? Ele fala assim, eu creio. Ele cai de joelhos. João não dá esse detalhe de cair de joelhos, mas ele fala aqui que ele o adorou. Como que se adora? Se prostrando. Ele caiu de joelhos aos pés de Jesus. E o adorou. Jesus não rejeitou a adoração, mostrando que ele é Deus. Porque só Deus recebe adoração. Na hora que ele recebeu a adoração, ainda em vida, ele mostra que ele também é Deus. Mais uma prova de que Jesus, ele é Deus. Porque ele não rejeitou a adoração deste rapaz. E aquele rapaz, ele creu que Jesus era o Messias, ele era o Filho do Homem. E por que Jesus utilizou o título Filho do Homem naquele momento? Porque era o título que o rapaz iria entender. Se ele usasse outro título, por exemplo, eu sou a luz, ele não iria entender. Ele usa o título que ele iria entender, que era o título Filho do Homem. Ele creu que o Jesus era o Messias. E ali, ele creu que ele era o Filho de Deus, que era o Messias. E recebeu a salvação. O caso desse homem, ele é fantástico, irmãos. Porque na hora que a gente olha, tem uma evolução, inclusive na fala dele, quando você vai olhando, porque ele começa assim, as declarações daquele rapaz, ele começa falando, lá no verso homem, no verso 11, né, no verso homem é terrível, né? No verso 11, ele fala que Jesus é homem, né? Não, o homem Jesus me curou. Já no verso 17, ele declara que Jesus é profeta. Opa, já aumentou o entendimento. Já no verso 32, ele vai falar assim, olha, não, eu sei que aquele homem, ele é de Deus, né? Eu sei que Deus não atende pecadores. E eu sei que ele veio de Deus. Já no verso 36, ele vai entender que Jesus, ele é o Messias, o Filho do Homem. E no final ele vai fazer o quê? Ele vai crer e adorar a Jesus. Às vezes a gente tem que ter um tempo para que a gente possa processar as coisas. Às vezes a gente tem um tempo, cada um tem um tempo, para a gente entender as coisas de Deus, para que a gente possa entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, né? No caso desse rapaz, teve um tempo. E o milagre aqui foi só o começo. O milagre foi o começo para que Deus começasse a criar aquilo que ele realmente queria naquele rapaz. O que ele queria?
Ele queria criar a fé verdadeira que gerasse a salvação. E para que ele conseguisse gerar a fé verdadeira que gerasse a salvação, ele tinha que ter um milagre, ele tinha que passar pela expulsão na sinagoga, para que ele pudesse realmente se render a Jesus como um Messias. Porque senão ele ia entender Jesus como um profeta. E não é isso que Jesus é. Jesus, ele é o Messias. Entende que Deus teve que fazer um tratamento também na vida desse rapaz? O tratamento na vida desse rapaz foi de alguns dias, mas teve todo um tratamento, uma evolução, para que ele entendesse, né, para que ele saísse de fé zero, para entender que Jesus é o Messias. E isso é bem interessante, a gente tem que começar a entender isso, irmãos, que às vezes, na hora que a gente está pregando para as pessoas, a gente fala assim, nossa, mas por que a pessoa não se converte? Porque às vezes as pessoas precisam começar a entender essas coisas, precisam entender que às vezes cada um tem o seu tempo de entendimento, começar a entender quem é Jesus. Às vezes eles entendem que Jesus é um homem santo, às vezes entendem que Jesus é um profeta, e aquilo vai evoluindo, até que finalmente a pessoa entrega a sua vida a Jesus. Sendo assim, não desista das pessoas. Não desista. Às vezes a gente acha que, preguei uma vez, não aceitou, acabou. Não! Às vezes o processo é um pouco mais lento. Às vezes não, a maioria das vezes. Com esse homem também foi. Detalhe, quantas vezes você escutou isso nessa pregação? Você com certeza já ouviu essa pregação desse homem sendo curado. Quantas vezes você ouviu isso sobre essa pregação? A gente não pega esses detalhes, isso que às vezes eu fico meio triste. Mas está no texto. E, por fim, os fariseus, ao ouvir aquilo, eles falaram, olha, Jesus fala lá no verso, né? Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que vêm, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E aí o fariseu fala assim, não, você está falando que eu sou cego? Você está falando que você vê, por isso você é cego. Jesus já dá na lata, né? Jesus não tinha muito papo na língua de vez em quando. De vez em quando, não, de vez em sempre, né? Às vezes ele dava umas que dá até... Porque, às vezes, irmãos, a nossa religiosidade nos cega a respeito da luz de Jesus. Às vezes é importante que a gente seja cego, para que a gente possa entender quem realmente é Jesus e a sua luz. A luz que vem iluminar. A luz que iluminou esse rapaz e levou esse rapaz à verdadeira salvação. Jesus, ele não queria que ele somente se tornasse uma pessoa que tivesse visão. Jesus, ele queria que ele se salvasse, que ele passasse a eternidade com ele, como todos nós vamos passar a eternidade com ele. Esse era o desejo de Jesus desde o início. Esta era a obra de Deus para a vida daquele rapaz. É isso que Deus buscava. Mas cuidado para que a religiosidade não tape os nossos olhos. Para que a gente não veja a verdadeira luz. E para finalizar aqui, irmãos, a luz que ilumina e transforma os que resolvem segui-la, ao mesmo tempo expõe o pecado dos que rejeitam e o julgam, deixando-os na cegueira dos que escolheram. Sabe o que isso diz? Não sei se você já parou, quando você está na completa escuridão e às vezes acende a luz. Você não fica cego? A luz tem esse efeito. Para alguns, ela faz enxergar. Para outros, ela traz cegueira. E para aqueles que ficam na cegueira, traz o julgamento.
que a gente consiga enxergar através da luz. E que a gente não fique na cegueira, como ficaram, infelizmente e tristemente, os fariseus. A história, irmãos, desse cego de nascença nos ensina que o maior milagre não é apenas recuperar a visão física, mas receber a revelação de quem Jesus é. O jovem começou apenas vendo Jesus como um homem, reconheceu ele como um profeta, como vindo de Deus e finalmente o adorou como Senhor. Da mesma forma, a fé cristã exige coragem para enfrentar a rejeição, assim como esse homem enfrentou a expulsão da sinagoga. Mas a recompensa é incomparável. Encontrar-se com Jesus, a verdadeira luz do mundo. Que hoje possamos reconhecer a nossa cegueira espiritual e deixar que Cristo abra os nossos olhos, para que possamos não apenas ver, mas também seguir e adorar aquele que é a luz que ilumina todo homem. Aleluias. E lembrando que tudo isso foi escrito para que nós possamos crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo nele possamos receber a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Hoje foi daqueles dias da pregação que quase não acaba, né, Cris? Que quase aquela pregação que leva uns 3 dias para terminar. Mas era necessário que a gente falasse um pouquinho sobre isso, para que Deus abrisse os nossos olhos, a gente não ficasse só no parcial, mas a gente enxergasse a luz total de Jesus. Há um preço, irmãos. Há um preço. Qual é o preço que você tem que pagar? Que você ainda não pagou? Eu sei que a salvação vem pela graça, com certeza. A salvação é pela graça. Mas nós temos que nos posicionar a respeito de Cristo. Esse rapaz, nesse sentido, ele é um exemplo de fé. Que exemplo de fé é este rapaz? Ai, que quem dera fôssemos como ele. Pudéssemos pregar Jesus mesmo em meio à oposição severa. Ai, que Jesus abra os nossos olhos para que a gente possa ver a verdadeira luz. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa pregação maravilhosa. Pregação que veio para abrir os nossos olhos a respeito de uma religiosidade fraca, que não enxerga a verdadeira luz de Jesus. Uma religiosidade que às vezes busca milagres, mas não está comprometida, Pai, com o Senhor. Mas hoje nós vimos um jovem que recebeu sim uma grande bênção, mas se posicionou até o fim, que ficou firme com o Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos ser iluminados pela sua luz. E que nós, Pai, possamos levar essa luz também a outras pessoas. Fale conosco, Pai, que essa palavra possa reverberar nos nossos corações a cada dia. E que essa luz possa nos iluminar mais e mais. E que nós possamos ter um verdadeiro encontro com Jesus, como esse rapaz teve, entendendo que Ele é o Filho do homem, e que nós possamos crer que Ele é o nosso Senhor. Nós te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.